RFI Convida. Maurício Assunção. No RFI Convida de hoje conversamos com o professor doutor Noel Carvalho, professor de multimeios da Unicamp no Brasil. Professor Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Maurício. E bem-vindo à RFI. Obrigado. Eu começo perguntando sobre a sua especialidade, que é a representação do negro no cinema brasileiro. Como é que essa representação ela evoluiu desde os tempos de Grande Otelo até o cinema contemporâneo no Brasil? Na verdade, Maurício, a gente pensando a representação do negro, a gente tem momentos não há uma evolução propriamente, mas você tem momentos de transformação e de uma maior conservadorismo nessa representação e uma maior liberalidade nessa representação, de ousadia nessa representação. Por exemplo, no momento da chanchada, eu penso que houve e ela foi um momento que o Brasil viveu um momento de democracia. O negro teve uma representação que eu acho estereotipada, mais positiva, exatamente na figura de Grande Otelo, por exemplo, mas de Colé, de todos os bailarinos e dançarinos e músicos negros que não apareciam na tela, mas às vezes apareceu no áudio, ou estavam no pano de fundo como dançarinos, etc. Então é uma representação interessante, não é? Esse é um momento do Brasil, digamos, positivo, do Brasil nacional populista. Esse é um momento bacana de representação. Um momento um pouco mais negativo, digamos, um estereótipo um pouco mais forte, é o momento do Estado Novo. Então você tem representações nacionalistas onde o negro é realmente pano de fundo e uma figura... parte da alegoria de uma nacionalidade bastante conservadora que estava se construindo naquele momento. Enfim. E depois filmes como Chica da Silva, na década de 70. Aí você tem esse no período, em um outro período democrático, por exemplo, você tem a eclosão do cinema novo. E aí você tem uma representação do negro mais complexa, digamos. O negro é povo, mas é um povo revolucionário, digamos, portador de uma verdade. Por exemplo, nos filmes do Cacá Diegues. Em um filme fundamental, por exemplo, chamado Barra Vento, do Glauber, em que o personagem Firmino é um personagem denso, um personagem complexo, um personagem com curva dramática. E é feito pelo grande ator negro da história do cinema, depois de Otelo, que é o Antônio Pitanga, um grande ator, que foi diretor também, dirigiu um filme nos anos 70. Então, olha, nos anos 70 você tem uma complexificação desses personagens. Por exemplo, Chica da Silva, que você menciona, é um personagem, do meu ponto de vista, bastante complexo. Não é? Quer dizer, uma parte dos intelectuais negros vem ali só o estereótipo, mas ele é um personagem que nos anos 70 está representando também a liberalidade da mulher e da sexualidade. De uma sexualidade que estava reprimida, uma sexualidade que vem da Revolução Sexual dos anos 60 e que o Brasil vivencia, apesar de estar vivendo um momento de ditadura militar, mas vivencia pelo menos no âmbito da classe média ou das classes médias. E qual foi a consequência da abertura política nessa representação? Vários filmes em que o negro aparece como herói, por exemplo. Eu vou citar um filme do Chico Rei, que é um filme nessa chave. Agora, eu acho que há um dado de transformação e há um dado de permanência. Eu acho que as coisas nunca são no único caminho, né? Por exemplo, eu acho que o que marca a representação do negro no cinema é um certo arcaísmo. Eu acho que é um arcaísmo até da sociedade brasileira, não é um arcaísmo só da representação do negro, que está inscrito na própria sociedade, e que é uma sociedade que não fez a transição para o moderno. Quer dizer, ela de fato não diminuiu a desigualdade, ela não construiu um povo, não construiu uma nacionalidade igual para todos, no plano do direito e do acesso, né, aos direitos políticos. Então, o que você acaba tendo, isso aparece no cinema. Tá? Como a gente não fez essa transição completa, de sair de uma situação de escravidão e fundar, de fato, uma sociedade democrática, com plenos direitos, esse gargalo, digamos, esse entrave aparece no cinema, né? Então, a quantidade de pretos sendo representados como pano de fundo é enorme.
Numa análise sociológica apressada, você pode dizer, bom, se essas pessoas não têm expressividade na vida pública, elas também não terão expressividade na vida do cinema, na arte. O que não é totalmente verdadeiro. Por exemplo, o negro é o responsável direto pelo samba, pela cultura popular. A cultura popular é branca e negra, mestiça. Então, isso não é um caminho único, né? Não é um caminho... Mas, de modo geral, você pode olhar o negro no cinema como expressão desse resíduo da escravidão entre nós. Perfeito. No Brasil. Vamos só acelerar um pouco, que o tempo está correndo. Qual é a representação do negro hoje no cinema contemporâneo brasileiro? Você falou dessa evolução, nós tivemos filmes importantes como Cidade de Deus e Tropa de Elite, com bastantes personagens negros. Houve alguma evolução ou eles ainda estão numa posição secundária? Eu acho que houve uma evolução e eles ainda estão numa posição secundária. Tá? As duas coisas. A evolução se deu porque nesses filmes especificamente que você fala, Cidade de Deus, por exemplo, é um filme que tem curva dramática. O personagem negro é um personagem principal, são dois personagens principais, né? E eles têm densidade. Eu acho que esse é o ponto. No entanto, eles têm densidade, mas ainda estão numa situação de favela, ainda numa situação de pobreza, etc. Né? Então, quer dizer, há uma mudança e há uma permanência nessa mudança. Isso é isso que eu estudo, chamando a atenção para aquele que é essa recorrência desse passado escravocrata, desse racismo institucional que permanece. A grande mudança, de fato, é o aparecimento de produtores e diretores negros. Essa é uma mudança, porque é uma mudança na base da produção. Né? Quer dizer, se a gente não muda a base da produção, quer dizer, não muda o corpo social, o grupo social que vem fazer filme, que vai fazer filmes, a gente tem uma situação de permanência. Não é? Quer dizer, a classe média branca que produz cinema, ela tem uma interpretação do mundo, um ponto de vista dela que não inclui o negro como você acha que deveria ser feito. E aí tem esse aspecto positivo de surgir um grupo de produtores negros no Brasil. Isso, a partir dos anos 90, você tem um grupo final dos anos 90, você tem um grupo de realizadores negros em São Paulo, Rio especialmente, que vai voluntariamente, de uma maneira muito forte, se colocar no campo de produção para fazer cinema e lançam dois manifestos. Um manifesto é o Dogma Feijoada, lançado em São Paulo, com 7 mandamentos de um cinema negro, efetivamente uma provocação, e um movimento que se dá no Rio de Janeiro chamado Manifesto do Recife. Embora o nome seja Recife, na verdade isso se deve ao fato de ter sido lançado no Festival de Recife em 2001. Agora, boa parte dos diretores e dos atores que participaram desse manifesto eram do Rio de Janeiro. Por exemplo, Jefferson D., do Dogma Feijoada, só para te dar 2 nomes, e Joelzito Araújo, no Rio de Janeiro. Estão localizados ainda. São 2 cineastas negros que estão tematizando essa questão racial no longa-metragem, fazendo longa-metragem, e que são, enfim, digamos, emblemáticos dessa nova posição. Ainda assim, só para frisar isso não significa que filmes de diretores negros vão tratar os negros de uma maneira diferente, ou que filmes de diretores brancos necessariamente vão tratar o negro de uma maneira estereotipada. Eu dou o exemplo de Cacá Diegues, que é um diretor branco, socialmente branco no Brasil, e que tem representações bastante interessantes do negro. Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, tudo bem? Eu gosto muito de um diretor chamado José Carlos Burle, que dirigiu nos anos 40, 50, durante a chanchada, e que tem representações do negro também bem bacanas. Então, um pouco fugindo do estereótipo e tentando complexificar essas representações. Perfeito. Agora, só para a gente terminar, você me falou de um filme recente, de produção recente no Brasil, O Vazante, da Daniela Thomas, que repete um pouco essa representação do negro antiga, que a gente já conhece, né? Esse filme foi feito pela Daniela Thomas agora, e ele causou uma polêmica no último festival de Brasília, porque os grupos negros, especialmente de mulheres negras, e brancos também, jornalistas, questionaram a representação, porque hoje é uma cultura dominante de que não é mais possível certas reposições. Quer dizer,
violência contra a mulher, violência contra negros, crianças, há um tipo de... Há uma cultura, eu acho que a gente evoluiu, isso sim, de uma situação muito permissiva dos anos 80, tá certo? Para uma situação de certa civilidade no plano da representação. Algumas coisas passaram a ser intoleráveis, não é? No cinema, no rádio, na literatura, etc. São questionáveis, são criticáveis, não é? E esse filme foi criticado, bastante criticado, por apresentar personagens negros como pano de fundo, sem voz, sem fala. Veja, é um filme recente, 2017, feito por uma cineasta relativamente jovem, mulher, e que repõe estereótipos do cinema dos anos 30. Uhum. Percebe? Quer dizer, o negro silencioso é alguma coisa que você via na Vera Cruz, é alguma coisa que você via na Cinédia. Então, não há uma evolução. O que há é um diálogo dialético, tenso e crítico desses grupos. Recentemente, no governo Lula, a partir do governo Lula, houve uma ascensão de uma classe média, houve a abertura de novas universidades, especialmente no campo do cinema, da comunicação, onde a gente atua, e muitos, com as cotas raciais, muitos jovens negros entraram na universidade e passaram a reivindicar também representação. Isso vem gerando uma onda nova, eu acho bastante interessante, na produção de filmes de curta-metragem no Brasil hoje. Eu acho que os filmes hoje de curta-metragem nos festivais, feitos por jovens realizadores, são infinitamente melhores, mais interessantes do que os filmes de longa-metragem. Jovens realizadores negros? Hoje. Negros e brancos. Tá. Negros e brancos, e gays, e mulheres, e indígenas. Então você tem uma produção vindo, uma produção qualificada, isso é importante, porque vem da universidade, vem junto com a universidade, e que eu acho que vai impactar o audiovisual daqui a algum tempo. Né? Perfeito. A última pergunta, só para a gente terminar. Com a situação política brasileira hoje, com as eleições, com essa polarização, qual é o futuro que você vê da representação do negro no cinema brasileiro? Eu acredito, como o meu foco é o estudo da produção, eu acho que você muda alguma coisa quando você muda o modo de produção de filmes, as modalidades de produção. Eu acho que, enfim, o futuro eu não consigo vislumbrar agora. Mas eu acho que se o Estado que vier mantiver as políticas públicas, essa situação de governo mantiver as políticas públicas que foram construídas nos últimos 20 anos, e uma situação universitária que foi construída nos últimos 15 anos, é provável que a gente tenha a renovação do quadro de intelectuais, de produtores, de jornalistas, enfim, vindo de várias camadas da sociedade diversa, de uma forma diversa, e que isso apareça nos filmes. Não é? O contrário disso é um retrocesso político, que eu acho que é o que nós estamos vivendo. Um retrocesso político não significa necessariamente um retrocesso social. Essas coisas não necessariamente caminham juntas. Né? E aí você tem a situação de crise. Uma situação de crise também me parece bastante benéfica para as artes. Né? Enfim, vamos esperar aí para ver. Perfeito. Conversamos com o professor Noel Carvalho, professor de multimeios da Unicamp, que nos falou sobre a representação do negro no cinema brasileiro. Obrigado, Maurício. Foi um prazer.